E aí, galera, vamos ao estudo das medidas de dispersão. São medidas também que podem substituir aí a análise de uma distribuição de dados, tá legal? E o que vem a ser as medidas de dispersão? São medidas que medem o grau de espalhamento dos dados de uma distribuição, tá legal? Diferente das medidas de tendência central, que substituem a tua distribuição por um único número, tá legal? Então, essas duas medidas de dispersão, também chamadas de medidas de variabilidade, são a variância e o desvio padrão. Tá legal? Bom, a variância é o que você tem que gravar, porque o desvio padrão você vai perceber que é bastante simples. Então, o cálculo da variância, a fórmula ela pode te assustar um pouco, tá legal? Mas você vai perceber com o tempo de estudo que não é difícil de você memorizá-la. Então vamos nessa, ó. Sejam N números, tá aqui N números, usar um que a gente já está acostumado, e F1, F2, Fn, a frequência que cada um desses números aparece na nossa distribuição. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Então como é que você calcula a variância? Bom, a variância ela é representada pelo var, tudo bem? Ou pela letra grega sigma, tudo bem? Então, como é que você calcula a variância? Aí presta atenção para cá, tudo bem? A variância é dada pela seguinte expressão: a frequência com que o número A1 aparece multiplicado pelo quadrado da diferença entre o termo A1 e a média aritmética de toda a distribuição. Tá legal? Então, a variância é dada pela frequência do elemento A1 multiplicado pelo quadrado da diferença do A1 pela média aritmética de toda a distribuição. Mas a frequência que o elemento A2 aparece multiplicado pelo quadrado da diferença do A2 com a média aritmética da distribuição. Isso tudo ao quadrado e assim sucessivamente até você chegar na frequência com que o elemento AN aparece, que multiplica pelo quadrado da diferença do AN pela média aritmética de toda a distribuição ao quadrado, tudo isso dividido por quem? Por n. Tá legal? Então está aqui a fórmula da variância. Como eu disse, ela assusta um pouquinho, tá legal? Mas com o tempo você consegue se acostumar com esta fórmula. Perceba uma coisa muito importante, galera. Para você calcular a variância de uma distribuição de dados, qual é a primeira coisa? Anota isso daí. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É calcular a média aritmética desta distribuição. Tá legal? E nós já vimos que a média aritmética é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Tá legal? Então nós já vimos isso daí em vídeos anteriores. Tá bom? Então é só você determinar a média aritmética, é o primeiro passo. Calcular a média aritmética ou a média ponderada, dependendo do que a questão pedir, e depois, calculada esta média, aplicar esta fórmula. Esta é a fórmula mais geral e é a que deve ser decorada, gravada, memorizada por você. Esta ideia apareceu uma única vez na prova da AFA. Vai aparecer de novo e você tem que acertar essa questão. Tá legal, galera? Beleza. Tá aqui como você calcula a variância. E o desvio padrão, galera, é muito difícil. Cara, muito difícil você calcular um desvio padrão. Como é que você define o desvio padrão? Desvio padrão, eu gosto de representar por dp, é muito difícil. A fórmula é muito grande, então presta atenção. É a raiz quadrada da variância.
Como eu disse, muito difícil. Tá bom? Então, se você quiser calcular o desvio padrão, você vai calcular a raiz quadrada da variância, que pode ser representada por VAR ou sigma. Tá bom? Então tá aqui a ideia das medidas de dispersão que vão aparecer no seu concurso de oficiais. Tá legal? Mais notadamente na AFA. Isso aqui cai na AFA. Tranquilo? Então tá aí toda a teoria necessária para você matar todas as questões aí de estatística que aparecem na AFA, tá legal? E aguarde aí porque eu vou resolver algumas questões onde nós vamos aplicar essa e eu vou te dar outras ideias aí importantes de como você efetuar esses cálculos que aprendemos. Beleza, galera? Forte abraço e bons estudos aí, moçada!